Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão para a prova. Um dos assuntos que vão ser tratados na prova é relativo à fração equivalente. Vamos lembrar que fração equivalente significa o quê? São frações os números são diferentes, mas expressa a mesma quantidade. Então, quando eu falo que 3/6 é igual a 15 sobre 30, nós temos que refletir e imaginar qual número que eu multiplicaria o 3 e o 6 ao mesmo tempo, onde o 3 viraria 15 e o 6 viraria 30. Então, nós vamos descobrir que foi 5. Então, o número 5 é o número que vai deixar essa proporção semelhante, ou seja, 5 vezes mais. Então, 3/6 é equivalente a 15 sobre 30, e nós descobrimos que é o número 5 que multiplica os dois ao mesmo tempo. Vamos ver outro exemplo? Eu tenho 2/4 equivalente a 6 sobre 12. Então, nós vamos ter que pensar qual número que eu multiplico o 2 e multiplico o 4 e consigo transformar em 6 e 12. Então, vai ser o número 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Ou seja, para eu ter a fração equivalente, o que nós vamos compreender? São números diferentes, mas que expressam a mesma quantidade. Mas para descobrir a fração equivalente, não necessariamente eu preciso só multiplicar. Nesse caso, nós dividimos, porque eu vejo que 4/8 diminuiu para 1 sobre 2. Continua equivalente, e aí nós vamos ter que pensar qual número que eu divido o 4 e divido o 8 ao mesmo tempo, que vai transformar 1 sobre 2. Então, é o número 4. 4 dividido por 4 vai dar 1 e 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, devemos lembrar que o que é a fração equivalente? São frações que expressam a mesma quantidade por meio de números diferentes. Essa relação pode ser obtida por um número que eu multiplique ou por um número que eu divida. Então, é isso que nós temos que estar atento. Quando eu ver uma fração equivalente, eu tenho que imaginar um número que, dividindo ou multiplicado no numerador e no denominador, eu consigo, então, essa equivalência com a fração seguinte. Outro assunto que nós vamos abordar na prova é sobre números decimais. Então, o que nós temos que lembrar? Que eu tenho números com uma casa após a vírgula décimo, 2 casas centésimo, 3 casas milésimos. Então, para eu representar 35 centésimos, centésimos são 2 casas, então nós vamos representar 0,35. Por quê? Centésimos, 2 casas depois da vírgula. Vamos ver outro exemplo. 23 centésimos, 2 casas, 0,23. Agora, nesse caso, eu tenho 9 inteiros e 7 décimos. Então, 9 inteiros, vírgula, como eu tenho décimos, é somente uma casa depois da vírgula, 7 décimos. 4 décimos, então, décimos, uma casa depois da vírgula, 0,4. Nós também podemos representar as frações decimais também em forma de número decimal. Então, no caso, a fração 8 sobre 10, a gente vai poder representar por 8 décimos. A fração 25 sobre 100, eu também posso representar pela forma de 25 centésimos. E 147 sobre 1000, 147 milésimos. O que nós temos que estar atentos sempre é com a palavra e a quantidade de casa após a vírgula. Então, quando eu falo décimos, eu estou indicando que é uma casa depois da vírgula, centésimos, 2 casas, milésimos, 3 casas. Então, nós vamos ter 3 décimos, 25 centésimos e 147 milésimos. Uma outra forma que eu posso representar pela fração é fazendo a divisão do próprio número, né? Então, 1
dividido por 4, não é? Nós vamos ter, então, transformando isso aqui em décimos. Vamos colocar a vírgula para indicar que nós estamos indo para a casa dos décimos. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Estamos indo para a casa dos centésimos. 5 vezes 4, 20. Ou seja, 1/4 é a mesma coisa que 25 centésimos. Devemos lembrar também que eu posso transformar esse 75 por 100, não é? Em 0,75 centésimos. E o outro assunto da prova vai ser a porcentagem da probabilidade. Aproveitando o exemplo anterior, pessoal, 75 por 100 é a mesma coisa que 75 por 100. 25 por 100, eu tenho 25 por 100, tá? Que também, nós vamos lembrar, é a mesma coisa que 0,25, não é? Porque é 25 centésimos, tudo bem? E pela conta anterior, nós descobrimos também que 25 sobre 100, ou 25%, é a mesma coisa que 1/4. Então, nós podemos ver que eu posso representar o mesmo número, a mesma quantidade, diferentes formas e modelos em fração, em decimal, em fração irredutível ou em porcentagem. Então, pessoal, para encerrar os assuntos da nossa prova, vai ser então frações equivalentes, números decimais, representação de fração em números decimais e vice-versa, e probabilidade em porcentagem. Podem estudar por todos os formulários que nós desenvolvemos durante essas aulas também, que vai ajudar. Boa prova para vocês e até a próxima!